Olá, pessoal! Nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho dos tipos de crédito e também falamos sobre o custo efetivo total da dívida, que é muito importante da gente olhar na hora de pegar um empréstimo e não olhar somente para a taxa de juros. A gente falou, né, que existem diferentes tipos de crédito no mercado e que esses diferentes tipos de crédito vão ter taxas mais altas ou mais baratas de acordo com o risco que for para a instituição emprestar esse dinheiro para você. A gente viu que o crédito consignado acaba sendo o tipo de crédito com uma taxa menor, mas que ele também exige planejamento na hora de ser considerado, pois ele retira a parcela direto da sua renda mensal. Agora, a gente vai continuar com esse assunto, mas a gente vai falar principalmente da diferença entre crédito, financiamento e consórcio. Vamos lá? Bom, começando pelo crédito, a gente já comentou um pouquinho sobre os diferentes tipos de crédito e a gente viu, né, que de maneira geral não é necessário especificar a finalidade do dinheiro. Ele é liberado de maneira muito mais rápida. É claro, né, a gente tem o crédito direcionado, que eu mencionei lá no slide anterior, mas ele se assemelha bastante ao financiamento, que é quando a gente dá um bem em garantia. Nesse caso, a taxa de juros é menor. Então, com relação ao crédito, ele é liberado de maneira mais rápida, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de situação, e aí é importante que os juros costumam ser mais elevados do que os juros no financiamento. E aí, no financiamento, né, isso acontece pois no financiamento a gente tem o bem sendo dado como garantia. Os principais exemplos é o financiamento de imóveis e também de automóveis, e por isso, né, então a gente tem uma taxa de juros que acaba sendo menor. Então, quem faz o financiamento recebe um capital e em cima desse capital vão incidir os juros e as prestações vão ser pagas, então, até quando todo o saldo da dívida ele estiver sendo quitado. Então, essa é a principal diferença, né? O financiamento geralmente para imóveis e automóveis e esse bem ele é dado como garantia. Aqui, normalmente, né, ele não é liberado de forma tão rápida, exige aí, né, um estudo das instituições financeiras e também vai depender, né, da instituição que está associada à compra do seu bem e do seu imóvel. Então, também acaba demorando um pouco mais para esse financiamento ser liberado. Já o crédito, conforme eu mencionei, ele é usado de maneira mais rápida. A gente tem aí cartões de crédito com limites pré-aprovados, então ele acaba sendo liberado de maneira mais ágil. Depois, a gente tem o consórcio, que também é uma modalidade que vem sendo muito comentada. E nesse caso, né, o indivíduo ele faz ali contribuições mensais e, ao invés de pagar juros, ele paga como se fosse uma taxa de administração para a administradora que gere esse consórcio. E aí você vai pagando mensalmente, de tempos em tempos, há um sorteio, e nesse sorteio você pode ser contemplado ou não, né, com a carta de consórcio. Além disso, se você tiver um dinheiro extra e dispuser de capital para oferecer lances e tentar antecipar o acesso à carta de consórcio de capital antes de terem esses sorteios, você também pode fazer isso. A gente sempre diz que o consórcio ele é mais indicado para quem pode aguardar pelo sorteio. Geralmente, né, a gente faz ali esses investimentos, essas contribuições mensais, elas são menores no consórcio do que no financiamento, então pode ser aí uma opção para quem não tem pressa em adquirir um imóvel ou um automóvel. Né? A gente recomenda sempre, né, que sempre que possível a pessoa consiga juntar um capital maior e entrar com um financiamento, já que no consórcio é mais incerto quando você conseguirá aí ser contemplado, a não ser, claro, que você tenha capital disponível para dar lance e tentar antecipar aí o seu recebimento. Mas essas são, então, as principais diferenças entre crédito, financiamento e consórcio. E falando agora mais especificamente de financiamento, vamos falar um pouquinho de financiamento imobiliário. Quando a gente fala de financiamento imobiliário, a gente tem dois tipos de financiamento principais, que é a tabela saque e a tabela price. O que a gente tem que entender, né? A principal diferença entre elas é que na tabela price a prestação é fixa, enquanto que na saque a amortização é constante. E qual é a diferença, né? Quando a gente paga uma prestação de um financiamento, a gente tem dois componentes. A gente tem a amortização, que é o pagamento do principal, e vai diminuindo conforme a gente paga ele ao longo do tempo.
E a gente tem também, então, aquilo que a gente já tinha comentado, que é o custo total efetivo, que são ali os juros, as taxas, os impostos e os seguros. Então, o que acontece, né? Vamos supor que eu, Eduardo, peguei lá um financiamento de R$ 100.000 com alguma instituição financeira e, ao longo do tempo, eu vou amortizar este saldo principal. Então, é o que a gente chama de amortização. Com isso, né, vai diminuindo ali o meu saldo devedor e é sobre esse saldo devedor que acabam incidindo os juros. Então, nesse caso, no caso da saque, eu vou ter uma amortização constante, esse principal que eu vou pagar vai ser sempre o mesmo ao longo do tempo, enquanto que na Price essa amortização não vai ser constante, mas a minha parcela como um todo, que é ali, né, a minha prestação como um todo, que é a amortização, mais esses outros encargos, ela sim vai ser constante. Aqui não existe um melhor ou um pior, a gente sempre fala que com relação a escolher price ou saque vai depender muito do dinheiro que você tem disponível na hora ali que você for fazer esse financiamento. Então você vai dar a entrada, vai pegar o financiamento e se você tiver condições de escolher pela tabela saque, tiver condições de pagar prestações mais altas nesse início, a tabela saque acaba sendo a mais indicada para você. Aqui a gente pode perceber que ela é a linha laranja, então o valor da parcela vai diminuir ao longo do tempo. Então, se você tem, né, condições, essa seria a mais ideal, porque a parcela começa maior, mas no final você vai pagar uma parcela bem menor. Mas, caso você não tenha condições de pagar essas parcelas maiores no início do financiamento, então o ideal é que você pegue a tabela Price, onde a prestação ela acaba sendo fixa ao longo de todo o período. Mas aqui também vale o planejamento de saber que você vai ter essa prestação em um valor fixo ao longo de todo o período. Então, essa é a principal diferença. A gente sabe aí que na hora de fazer o financiamento, às vezes, né, a pessoa não tem condições de pagar uma parcela tão alta e aí para ela não vai fazer sentido pagar a saque, ela não vai ter condições de pagar essas prestações e aí pode vir até a perder o bem que foi financiado. Mas se essa pessoa tem condições de pagar uma parcela maior agora nesse início, então o ideal, né, é que o financiamento pela tabela saque é o que seja escolhido. Nessa aula era isso, a gente vai continuar as próximas aulas falando principalmente sobre gerenciamento de dívida, mas também vamos falar um pouquinho sobre investimento, criação de metas para investimentos e vamos seguir aí no processo de planejamento financeiro pessoal. Vamos falar também um pouquinho de seguros, sobre planejamento sucessório e, é claro, sobre aposentadoria. Vejo vocês nas próximas aulas.